A ayahuasca, a bebida mais controversa do mundo. As experiências com a ayahuasca elas tendem a ser muito desafiadoras. Para alguns é uma bênção. Não existem dúvidas hoje em dia que realmente ela pode ser um remédio. E para outros pode ser perturbador. E eu falei, pode vir. Pode vir que eu tô pronto. Afinal, qualquer pessoa pode beber ayahuasca? Pessoas que têm esquizofrenia, têm transtorno bipolar, algum caso de psicose. E o que acontece com o nosso cérebro e corpo depois que bebemos? E aí meu corpo começou a levitar. Para achar minhas respostas, viajei até o coração da Amazônia peruana e fiz uma cerimônia de ayahuasca com um xamã local. E agora a nossa experiência vai começar. Mas sentir na pele e na alma os efeitos da medicina não foi o suficiente. Foi algo muito mágico, transformador e, ao mesmo tempo, foi difícil. Com o intuito de desvendar todos os mistérios da bebida, fui até Natal conversar com duas das maiores especialistas em ayahuasca do Brasil para entender o que a ciência tem a dizer sobre isso. É completamente não recomendado tomar junto com a ayahuasca. Uma das questões principais é... Ao final desse documentário, todas suas principais dúvidas sobre a ayahuasca serão respondidas. Simbora! Que tenha um excelente viaje, amigo Pedro. Vamos começar pelo básico. O que é a ayahuasca? A ayahuasca é um preparo que teve origem, em povos da bacia amazônica. E ele é construído principalmente de duas plantas, que popularmente são conhecidas como jagube ou mariri e chacrona. Ahora está encontrando la chacruna. La chacruna es otro ingrediente de la ayahuasca, ¿no? Para hacer el efecto. Y eso te cura de todos los males, te limpia, te da inteligencia del cerebro, de todas muchas cosas. Entonces así miras todo el mundo, que es bien precioso. E pode ser um remédio para pessoas que estão num estado assim de doença, de tristeza. De sintomas muito graves que já passaram, principalmente a gente que trabalha com saúde mental, passaram por diversos tipos de tratamento que não tiveram resposta e que a gente vê realmente aquele paciente voltando a ter vida. Fuera de eso, se le pone el chacruna y ají. Perfeito. Bien, así va a ser como ahora. Implementando por acá. E, por exemplo, essa quantidade de cielo ayahuasca Sí. e chacruna, Ajá. isso dá para quantas cerimônias, mais ou menos? Más de 8. Mais de 8. Más de 8 vasitos. 8 vasitos. Ah, sí, sí. Ok. E em cada cerimônia Então, toma sim. um vasito em média. Sí, sí, sí. Existe uma série de perguntas que tem que ser feitas. Aquela pessoa tem condições de receber em termos de saúde física e mental? Está preparada, está num ambiente adequado, um ambiente controlado, está seguro, sabe o que tem dentro daquela preparação, é a ayahuasca mesmo. No geral, o que a gente diz para a ayahuasca ou para outras substâncias psicodélicas também é que pessoas que têm esquizofrenia, têm transtorno bipolar, algum caso de psicose próprio ou até mesmo na família, em familiares diretos, assim, devem evitar. E também um pouco a questão da doença cardiovascular descompensada, também deve-se evitar. Alguns tipos de medicação, existem alguns tipos de antidepressivo, uns mais antigos, que também deve-se evitar. Não, é completamente não recomendado tomar junto com a ayahuasca. A população ela vai a centros religiosos, não só os centros religiosos das cidades, mas também na floresta. Os pajés têm um cuidado muito grande de estar observando todos esses critérios para que
uma pessoa que não possa realmente faça o uso da ayahuasca e tenha algumas repercussões negativas, como a gente às vezes escuta falar. Você põe também cigarrilhas dentro? Sí, ese son mapacho, tabaco. Tabaco. Aquí ve, aquí se, Le llamamos el mapache. Mapacho. así, E esse mapacho para que é? para que le limpie el estómago, el cuerpo. Ah, para que Ese limpie. É entra como na uma medicina. substância para limpar Sí, também. limpia, ajá, sí, Perfecto. limpia. Ujú. Eso contiene con la cielo ayahuasca, Perfeito. ajá, y chacruna. E isso também é natural? Sí, natural. Ese es natural. El tabaco es una planta que llega a medir 1,5 metros más o menos. Perfeito. Ese ve. Então pegam o tabaco direto da planta La planta. Sí. e a põem acá. Y lo pone ahí. E as pessoas também fumam, sim? Exacto. Pero super natural, não é como Súper cigarro. natural, sí. Perfeito. Usualmente también el chamán fuma mucho durante la ceremonia y también los clientes, los turistas, los que quieran fumar, también lo pueden hacer. E tem uma razão para ser assim? Sí, la medicina para que nos cura todo nuestro cuerpo. ¿Ok? Muy bien. Ahora ponemos el agua. Ya sí, ya está todo bien. Métale sin miedo, todo. Ya pega también. Ya pegado. Elas são fervidas juntas por horas ou até mesmo dias, aí vai depender muito da tradição que está preparando, né, essa bebida. E vão formar, né, vão dar origem a esse líquido, né, amarronzado, que algumas tradições chamam vegetal, outras chamam daime, chamam ayahuasca, chamam oasca, então tem muitos nomes para o mesmo preparo. Existem muitas coisas bem importantes que você tem que ter em mente antes de fazer a ayahuasca. Uma delas é uma lista de desejos das coisas que você mais quer que aflorem durante a cerimônia, do que você deseja que seja curado ou que você quer ver durante a cerimônia. E é muito importante estar com um estado de espírito muito bom para que você tenha a melhor experiência ali possível. Mas uma coisa eu quero deixar claro para você, como um pedido, como se fosse a minha carta de intenção, é que você tenha muito cuidado que de todas as coisas que indicam de cerimônia de ayahuasca, como fazer uma dieta especial, como quase vegana 3 dias antes, não ter relações sexuais e várias outras que vão variar de lugar para lugar, eu acho que a mais importante de todas é você saber onde você vai tomar o seu ayahuasca. Uma das questões principais é de você estar em um ambiente seguro e com uma pessoa que saiba, né, como lidar e como guiar, de certa maneira, a experiência. Faça com o xamã experiente, procure avaliações, procure indicações, não faça com qualquer um, não compre em qualquer lugar, porque aí sim você pode ter uma experiência muito negativa. Tem que se avaliar bem se existe uma autorização, se a pessoa que está fazendo a cerimônia, se ela tem experiência, se é um local que, se você precisar de alguma ajuda, as pessoas vão ter condições de lhe socorrer, se tem alguém da área médico próximo, por exemplo, fazendo parte, se for uma questão de um ambiente de grupo. Então, faça com cuidado. Aqui em Quito, obviamente, você pode fazer no Manit Lodge, aqui no Camp, você pode fazer com a Manit Expeditions, mas independente de onde você fizer, por favor, tome muito cuidado e faça com alguém experiente para que você tenha a melhor cerimônia e a melhor experiência possível. A ayahuasca, ela não é uma droga recreativa, né? Quem está tomando vai pensar que vai tomar ayahuasca porque acha que vai ficar assim, feliz, alegre, pode acontecer, mas pode vir muita coisa difícil. E principalmente no contexto da gente, no contexto de tratamento, que tem essa questão do suporte psicológico para poder trabalhar toda essa dificuldade, esses sentimentos difíceis, trauma algumas vezes que voltam, sentimentos que a pessoa não consegue lidar bem. Então, é uma questão muito importante e que deve ser acompanhada de perto por pessoas especializadas, que não necessariamente precisa ser o psicólogo. A gente fala de um psicólogo que a gente está num contexto clínico, mas pode ser um pajé. Acá sabes, ya lo conoces al señor Leoncio, que trabaja con nosotros muchos años, ¿no? Y es un señor ya de edad que tiene mucha experiencia también a lo que concierne nuestra cielo ayahuasca, ¿no? ¿Alguna pregunta? Lo puedes hacer acá al señor, ¿no? No, solo quiero agradecerte por la oportunidad de tomar ayahuasca, de hacer esa ceremonia acá en Iquitos contigo.
y que estoy muy contento, muy feliz y que sea una ceremonia muy linda para todos nosotros. Y solamente quiero aprovechar la noche con ustedes y muchas gracias por hacer isso por mim. Às vezes ela não tinha uma questão prévia, mas surgiu alguma questão durante a cerimônia e ela teve que lidar com aquilo ali depois. E muitas vezes esse lidar depois é difícil. Então, muitas vezes ela não tem um suporte, né? Então, para que aquilo ali seja acolhido da melhor maneira. Então, pode ser uma coisa nova, né? E que você depois não consiga trabalhar bem ou que fique alguma questão que você tenha que lidar no pós-sessão. Muy bien. Ok, antes de beber, te voy a introducir, tenemos el baño, que yo voy a estar pendiente de ti, ¿no? Tenemos el balde, el bucket, ya para hacer escupir, vomitar. A veces vomitan, a veces no, porque la ayahuasca trabaja dentro. ¿Ok? Muy bien. También tienes ahí tus cositas, tienes tu agua, pero durante la ceremonia no vas a beber porque la ayahuasca tiene que no trabajar en ti, ¿no? Si quieres enjuagar la boca después de tomar, porque es un poco madera, lo puedes enjuagar un poco tu boquita y escupir en el balde. Como a ayahuasca ela tem também essa questão de induzir o vômito e diarreia, então é interessante que por mais que você não queira não levar em consideração um componente espiritual, também não vá fazer uma sessão de ayahuasca com um churrasco. Porque a gente ainda vai estar com aquele processo de digestão no estômago, o que não é legal, evitar alguns alimentos, né, derivados de leite, por exemplo. Vinho ou embutidos, né, presunto, são alimentos que podem ter uma interação com esses inibidores da monoaminoxidase. E agora a nossa experiência vai começar. E eu quero te pedir também para ter o maior pensamento positivo possível, para que você faça essa experiência junto comigo e que a gente está protegido, você também, e que a gente crie essa áurea positiva para fazer uma experiência maravilhosa. Podemos começar? Isso. Para vender mal el cuerpo, Perfeito. una limpiada, una limpieza. Então, estou protegido e limpio. E a ayahuasca também vai limpar todo. Y cuando vomitar también. Perfeito. Isso é importante, que quando se vomita ou se vai ao banho, a gente pensa que pode ser algo malo, pero é bueno que está limpiando todo e tirando todas as coisas ruins de ti. ¿Entiendes? Las cosas de la medicina. Es válido. La medicina siempre ayuda a limpiar, curar, proteger. Cárale y dale. As experiências, elas são muito únicas, muito individuais e muito variáveis e inesperadas. Então, assim, uma mesma pessoa, ela pode tomar, né, ayahuasca um dia, daqui a um mês, se ela for tomar de novo, tem uma experiência completamente diferente, mesmo ela tomando no mesmo contexto, com as mesmas pessoas, sendo ela mesma. E finalmente chegou o momento que eu esperei por tantos anos. Enquanto eu tento controlar minha ansiedade nesses minutos finais antes de beber ayahuasca, o Leôncio me tranquiliza com sua reza e purificação do ambiente para que tudo corra bem. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Pedro. ¿Ya tocó todo de una vez o Sí, una sola. Pídale a ayahuasca Cierra tus ojos, tu mente, tu deseo tu deseo. Pídale. y una sola. Glug, glug, glug. En one. Salud. Dios te bendiga, Pedro. Una buena concentración de esta noche. Con vacuna, buena ayahuasca. Me enjuagas tu boca si deseas. No. Dame. Agora não tem mais volta. Minha jornada transformadora vai começar.
Ya, tranquilo, tranquilo, respira. Vamos a bendecir a Pedro, que son las medicinas. Mis hemorroides son poderosas para limpiar el peso del espíritu. Como 5 minutos. Cierra tus ojos. Padre, del Hijo, Concentración. del Espíritu Santo. Amén. Del Hijo del Espíritu Santo. Bien. Amén, amén. Apaga la luz. Vamos a apagar la luz, Anita. Cierra los ojos, amigo Pedro, concéntrate, sígale, ¿no? Los cantos que vas a escuchar, los cantos del señor chamán, los cantos que vas a escuchar, los silbidos, el sonido de esta chapaca, va a ser como una música para ti, ¿ah? Que tenga un excelente viaje, amigo Pedro. Gracias. Quando você toma em um contexto ritualístico, a música é parte da experiência. A música muitas vezes guia a experiência. A música muitas vezes consegue lhe resgatar de momentos mais difíceis. Você bebeu ayahuasca, então depois ali de 20, 30 minutos, você vai começar a sentir várias mudanças, né? Mudanças no seu corpo, mudanças na maneira como você vê, como você escuta, como você percebe o ambiente, a passagem do tempo. Ali no começo, por exemplo, era como se eu estivesse no arquivo confidencial, sabe? Que vai um monte de gente falar bem de você, só que ao contrário. Tipo, os meus maiores traumas, as coisas que mais me dão gatilho, e aí começou a me dar um desespero. Cara, eu não quero mais ver isso, eu não quero, só que você não tem esse controle, né? Ah, passa essa e vem outra imagem, você não tem esse controle. Ok, Pedro. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bien, siéntate bonito. Sí, sí, sí. Podemos continuar. Bien. As experiências com ayahuasca, elas são muito desafiadoras. E não é comum que as pessoas tenham o desejo de repetir num período de tempo muito próximo. Isso também é algo que diferencia muito dos outros psicodélicos e ainda também a questão física, da questão da diarreia, do vômito. Então, dentre os psicodélicos clássicos, a ayahuasca é uma das substâncias que a gente pode dizer que realmente tem o menor vício de dependência. Eu comecei a vomitar, como se eu estivesse colocando aquilo pra fora. Quando eu peguei o balde que eu já subi chorando de alegria e rindo. Necesito su cuerpito de tu hijo, mi Pedrito, con la medicina dulce, irá limpiando todo su cuerpito, queda fuerte su poder, con mis oraciones, Padre mío. Yo le pido, Padre mío, todo mi maestro son poderosos, con la medicina, con mi cielo la ayahuasca. Geralmente aí esses efeitos vão durar 4, 5 horas, depois eles vão diminuir. Pedro, Oi. si quieres echarte, puedes echarte. If you want to lay down, you can lay down. Ah, ok, good. Yeah? Ok. Acá está bien, pues. Acá está. Slow motion. Yeah?
Si quiere tu apoyo también, porque él está consciente, ¿ya? Él está consciente. Si quiere darle la mano, después de darle la mano para que esté tranquilo. Pedro, una pesquera, ya no esperando el niño, ¿ya? O que acontece, né, dentro da cerimônia, então, de memórias ou de insights ou, né, de momentos difíceis que você passou, você vai carregar ali para o dia seguinte e para os dias que se seguem. Jesucristo Todopoderoso de la medicina. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Muita graça, Leôncio. Melhor experiência de mim. Muchas gracias. ok. Ahí, todo bien. Tranquilo, te vas a gracias. Voy a dar todo, ¿ya? Gracias. Tranquilo, tranquilo. So let's go. Buenas noches. Buenas tardes, Leôncio. Muchas gracias. A cerimônia terminou ontem, 1 da manhã. Agora são 9 da manhã do mesmo dia, né, do dia seguinte. Eu ainda estou um pouco zonzo dos efeitos, mas foi algo muito mágico, transformador e ao mesmo tempo foi difícil. Não foi algo fácil, tiveram alguns momentos ali de bastante perrengue, de quase que eu entre em surto, mas no final compensou de uma maneira absurda. As coisas começaram a ir acontecendo e aí o mais louco é que assim, se eu abria o olho, eu não conseguia enxergar nada que estava à minha frente. É como se eu estivesse vendo um filme e você tem várias visões ali. E quando eu fechava o olho, eu via outra visão. Só que o mais interessante e para mim mais louco disso tudo é que, apesar de tudo isso, de eu estar vendo as alucinações com o olho aberto e outra com o olho fechado, eu estava presente. A todo momento eu conseguia escutar a música do xamã, conseguia escutar o xamã falando comigo, conseguia escutar o barulho das folhas. Quando eu precisei falar com o Linda, eu conseguia, ok, estou aqui, quero ir ao banheiro, eu conseguia falar. Então, essa mescla de realidade e estar presente versus você ver alucinações com o olho aberto e com o olho fechado e você tá num ambiente completamente distinto, isso é muito louco. E aí foi muito interessante porque nesses momentos de bad trip, digamos assim, tudo aquilo que eu queria me livrar estava vindo. E é muito forte quando você tem muitos pensamentos ruins ou coisas que você quer se libertar vindo de uma vez só. E aí você começa a se desesperar, mas depois eu ficava consciente, eu ouvi o xamã. Até que teve um momento que eu falei, cara, eu tô pronto. Pode vir todos esses pensamentos que eu tô quase até... E aí eu falei, pode vir. Pode vir que eu tô pronto para receber, que eu tô pronto para mudar. Para finalmente mudar várias coisas que eu sei que eu preciso mudar, que ainda me atormenta do passado. E exatamente nessa hora, foi a hora que eu comecei a vomitar. Foi a hora ali da purificação. Foi a hora... E o xamã é muito engraçado, porque quando eu começava a vomitar, a música
me acompanhava. E era muito fofinho, que ele falava Pedrito, Pedrito em espanhol, purifica. E imediatamente após isso, que eu começava a chorar desesperadamente. Tipo, a lágrima escorria e eu começava a rir sem controle. Tipo, eu tava só aqui e é como se eu estivesse levitando. E aí, a partir disso, foram muitas coisas boas, assim. E aí você vê de tudo que você puder imaginar, e o meu corpo, ele acompanhava as visões. Às vezes eu tava segurando aqui, às vezes eu tava com a mão no peito, às vezes eu tava rindo, às vezes eu tava aqui deitado. Veio muito a Ana, veio muito a Moca, e eu ficava só assim, vendo a gente. Então, começou a ser uma experiência muito incrível. No final eu tava deitado, e aí o xamã veio para terminar a cerimônia. E aí foi que eu entendi que aquela minha lista de intenções, pelo menos nessa minha cerimônia, nesse meu caso, tudo que eu vi foi item por item da lista. Por isso que tinha esses altos e baixos, que eram as coisas que eu queria me livrar, as coisas que eu queria aprimorar, as coisas que eu queria conhecer. E eu só me toquei disso porque o último item da minha lista era dor nas costas. E aí eu estava deitado, e aí do nada, quando o xamã veio fazer a música final, eu comecei a me contorcer. Tipo como se estivesse sendo, sei lá, exorcizado, meu braço ia pra cá, pra lá, minha perna, minha coluna pro lado, pro outro. Isso na minha visão, né? Eu acho que na vida real eu não estava fazendo isso. Mas eu ficava me contorcendo muito, muito, como se ele estivesse de fato ajustando ali minha coluna, meu corpo. E aí, no último momento, eu tava assim, e aí meu corpo começou a levitar. Na hora que ele falou, tipo, que ele fez assim com a planta, tchic, e terminou a cerimônia, meu corpo caiu. Totalmente sincronizado. E aí foi que eu me toquei, eu falei, cara, isso foi a lista. Aí quando eu fui repassando cada item e o que eu tava vendo, fez muito sentido e a lista se transformou naquilo que eu vi. Você não pode controlar, tipo, quando eu tava tendo essas visões ruins, eu queria me livrar disso. Não é que eu vou, eu não quero ver isso, passa para outra, mas eu acho que a lista e o teu pensamento antes e o seu momento, como você está se sentindo, impacta muito no que você vai ver e como que você vai levar essa cerimônia. Acho que as pessoas a cada ano estão entendendo mais realmente os benefícios, os riscos, entendendo que também não é mágica, certo? Mas que existe ali sim um potencial de ser realmente algo que traz um avanço para dentro da psiquiatria, para a saúde mental. A gente vê até pelo próprio movimento, às vezes, de sociedades, então, de psiquiatria ou de neurofarmacologia, psicologia, que incluem, por exemplo, mesas e painéis, né, sobre psicodélicos dentro das conferências, dos congressos. Então, a gente vê que esses espaços estão dando espaço, né, para que as pesquisas sejam apresentadas, que os resultados sejam apresentados, né. Traz muita esperança, de certa maneira, de que a gente está trabalhando com o que há de mais novo, né, assim, de que realmente são tratamentos e terapias inovadoras e que a gente tem esperança de que aquilo ali vai ser implementado, vai ser regulamentado. Outra experiência mágica que vivemos no Peru foi conhecer o Mercado das Bruxas em Lima. Lá, o impossível parece ganhar vida. Bonecos de voodoo, amuletos misteriosos, feitiços para atrair riqueza e centenas de outros produtos que desafiam o senso comum. Além de tudo isso, ainda convencemos um xamã local a fazer um ritual esotérico comigo, com tudo gravado. Para ver esse episódio, basta clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Foi um prazer enorme fazer essa experiência de ayahuasca com você. Te esperamos na nossa próxima viagem fora do comum.